Já pode? Muito boa noite a todos. Preciso dizer que estava com saudade de vocês, saudade de vir aqui nessa casa com energias tão acolhedoras. E como nós bem sabemos, a energia, não é? A qualidade, o acolhimento da casa, a casa ela não é feita pelas paredes de pedra, mas pelas vibrações das pessoas. E muitas vezes a gente vem até a casa espírita achando que vai receber simplesmente, mas precisamos despertar a consciência que mesmo que estejamos angustiados, preocupados, ansiosos, ainda assim a gente consegue emanar vibrações boas, trazer boas intenções, e tudo isso compõe essas vibrações tão agradáveis e tão acolhedoras que é de estar aqui. Então, desde já, muito obrigada por me receber aqui. Fiquei muito feliz que minhas coleguinhas aí de estudo, como diz meu sobrinho, como é o nome das suas coleguinhas? Do grupo de estudos lá, ministrado pelo Soares e pela Silmara Naame. Então, vamos aí conversar sobre exatamente o que foi lido, porque na doutrina espírita é exatamente assim. Qualquer mensagem que a gente pegue, ainda que avulsamente, ela sempre vai convergir com os demais temas. Então, a gente encontra uma coerência na doutrina espírita que, por mais anos de vivência que tenhamos, pelo menos no meu caso, me surpreende. Porque o nosso tema é: dai de graça o que de graça recebeste. E Emmanuel, maravilhosamente, já deu aqui inúmeros exemplos de como podemos contribuir gratuitamente, como despertar um sorriso de uma criança. Tantos exemplos riquíssimos em que a gente não precisa de nada além de boa vontade. E aí na questão 909, eu acho, porque a 919 é da nossa amiga Elizabeth, né? 909 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como que a gente pode melhorar, como que a gente pode evoluir. E assim como a 909 é o calo dela, 909 foi meu calo por um bom tempo. Porque os espíritos dizem que a gente só precisa de pequenos esforços, nada mais do que pequenos esforços. Olha, para a gente que está aqui encarnado, receber uma resposta dessa, a gente sabe os desafios que a gente vive, que a gente vê os outros experienciarem, e dizer que a gente só precisa de pequenos esforços e ainda acrescenta: o que nos falta é vontade. Forte, não é? Isso aí me impactou. Eu disse: a 919 pegou a 909, é uma maravilha. E aí a gente vê nesse discorrer de Emmanuel que tudo que ele exemplificou só precisa de boa vontade. De fato, só o que nos falta é vontade, porque com pequenos esforços, sendo Deus, Criador do Universo, tendo nos enviado Cristo como seu representante maior, toda a força, toda a potência da criação, do amor, como Joana de Ângeles na sua obra Amor, Imbatível Amor, vai nos falar, né, que esse amor, essa substância divina, já essa pulsão, essa pujança já tem no mundo. Só nos falta, de fato, pequenos esforços e boa vontade. Na teoria, tá bonito, tá fácil, mas eu pensei, e na prática, como é que a gente faz? Como Teresa bem lembrou, tem que ir além das palavras, não é? Como que a gente traz isso para a prática? Então, essa questão me inquietou por 2 dias. Eu acho até que eu já contei isso aqui em um outro momento. Passei 2 dias, eu li, fiz o evangelho com meu avô no dia, e a gente leu essa questão para refletir num outro momento, e eu fiquei, disse, mas meu tio Carlão que trouxe, eu tenho uma questão para vocês, porque na hora do evangelho a gente não usa o livro dos Espíritos, né? E ele trouxe essa inquietação. Aí eu fiquei 2 dias, isso o que é que Kardec, né, quando perguntou e aceitou, e os espíritos quiseram dizer o quê? Eu fiquei 2 dias inteiros, assim, 48 horas, né, 2 dias inteiros pensando sobre, e estava muito difícil chegar no pequenos esforços. O boa vontade, ok, mas o pequenos esforços, porque a gente é meio esforçado. E aí eu lembrei, depois dessas 48 horas, os espíritos tiveram misericórdia e me trouxeram uma memória. A minha prima me comentou que na sua festa de formatura,
Ao retornar para casa, uma colega dela vinha com o marido, o namorado, era formando. Ele havia bebido, dirigiu, bateu com o carro, ele saiu bem e a moça desencarnou. E aí, porque antes eu ficava meditando, eu disse, poxa, eu fiz estágio temporário no AA, e você escutar as 24 horas vencidas daquele grupo, os depoimentos, é tanto esforço, né? Eu ouvi depoimentos do tipo, faz 13 anos que eu não bebo, mas esta semana está muito difícil, a vontade apertou muito mais forte. E à época eu pensei assim, mas depois de 13 anos não curou? Olha o pensamento, não, mas não tem cura, eu sou alcoólico. É um problema que me acompanha, uma questão química. E tem tempos que é muito mais difícil, dá muito mais vontade. Tem tempo que a gente administra mais leve. Eu disse, isso é pequeno esforço, meu Jesus. Isso para mim é muito esforço. E aí veio esse exemplo do rapaz que bebeu na festa, se sentiu em condições e dirigiu, e a moça, né, veio a desencarnar. E aí eu pensei, se lá na festa, no bem bom, aquela vontade de beber e de só mais uma, se a consciência viesse, mas eu vou dirigir, se eu dirigir, corre o risco. Não, eu já sei, né? Porque de fato aconteceu. Ela vai desencarnar. Não beber, evitar aquele gole, é ou não um pequeno esforço que só nos exige vontade. Então, o dai de graça, o que de graça recebeste, nos chama assim para uma amplitude de coisas, de compromissos e de responsabilidade, que a gente tendo vontade e usando essa vontade, direcionando para o bem, como Cristo nos convida, que é o caminho e a verdade e a vida, a gente consegue chegar. Mas, muitas vezes, a nossa vontade ela é tão baixa para fazer o que de fato vale a pena, o que vai impulsionar a nossa existência, que a gente gasta muita energia brigando com a inteligência suprema, com o absoluto. A gente se questiona por que é que Deus não fez de tal outra maneira? Por que Ele não derroga das suas próprias leis, como na obra Céu e Inferno, a gente vai perceber na descrição. Deus, Ele é infinito, e como infinito, Ele é infinito em todas as suas características. Então, Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, infinitamente inteligente. E o que é que a gente está fazendo, discutindo com Deus as suas leis? Quando eu penso sobre isso, que é algo, se tem alguém que transcendeu a ponto de não fazer mais, certamente em algum momento já fez, e penso eu que mais de uma vez. Essa imagem me vem assim, como a gente olhar para o mar, numa tempestade, e a gente querer nadar, e chegar no nosso destino e reclamar porque a onda estava alta e não era para estar chovendo. E a gente se joga no oceano. Reclamar de Deus, em vez de fazer o que é a nossa parte. Se naquela circunstância puder ficar na margem, é na margem. O que é que a gente vai fazer? Esperar a tempestade baixar, esperar a água, que é uma pulsão da natureza, baixar, tranquilizar, normalizar, ou eu vou me jogar sem nenhuma proteção, ou sem proteção suficiente, proteção irrisória, uma boia, e me jogar no mar, que tem que fazer o seu caminho, que tem que se movimentar. Então, quando a gente pensa em dar de graça, o que de graça recebeste, só o podemos fazer se estivermos conectados de fato, como Emmanuel chama de, com a fonte viva. Com a fonte viva, a gente precisa receber de lá, para daqui conseguir fazer o melhor possível. Porque Jesus reflete, espelha Deus. E a gente precisa refletir e espelhar Jesus. O máximo que a gente puder. E aí, diante das revoltas da vida, a gente pode pensar no dar de graça. A gente pode pensar no perdão, por exemplo. A gente vai encontrar a sublime caridade. Porque no perdão é você soltar aquilo, perdoar sem esperar nada em troca. Sem esperar receber reconhecimento, compreensão, justiça humana. A gente se ofende por coisa muito pequena ainda.
a gente fica magoado, a gente fica ranzinhos, a gente se permite sair do nosso humor, a gente se atrapalha na nossa rota, a gente sofre quanto mais a gente for antifluxo. Se o mar está calmo, a gente vai ali no fluxo observando, porque a doutrina espírita nos convida para um despertar de consciência. Então, é bússola, é tudo que eu precisar. Mas eu permito ali o fluxo, fazer mudança de rotas, também a gente pode estar no fluxo daquilo do que faz sentido. Mas brigar com o oceano, brigar com as leis divinas, a gente já sabe disso. Por que a gente ainda permite cair tanto e tantas vezes? Eu me recordo do irmão do Chico Xavier, que era o que mais contribuía na causa, era o mais parceiro dele, era o que mais ajudava desinteressadamente, porque ele era muito cobrado pela família para que ele cobrasse financeiramente, para que ele não desse de graça. Porque se era para ajudar os pobres, ninguém era mais pobre do que aquela família. E esse irmão era o único parceirinho dele ali que compreendia. Podia não ter um grande entendimento cognitivo, mas entendia e contribuía de fato. Até que muito jovem ainda cai de cama. Não sei se foi um AVC, foi algo paralisante. E Chico Xavier, angustiadíssimo, desesperado, em prece, Emmanuel, por favor, me ajude. Ele disse, olha, a gente está conversando para ver se dá para ele realmente seguir, né, na reencarnação, ou se ele precisará retornar. Disse, mas meu irmão, o meu irmão, ele que me ajuda, ele é o braço mais forte. Ele disse, olha, Chico, se ele tiver um bom merecimento, ele vai partir agora. Porque se ele ficar, ele vai ficar com muitas sequelas, ele vai precisar ser internado, vai ficar, acho que era 10 anos internado. Seria um retorno muito duro. Justamente por ter contribuído muitíssimo, ter dado de graça, o que de graça recebeu e com boa vontade, ele está sendo permitido de se libertar do corpo. Mas qual o comum na gente? Mesmo espíritas, muitas vezes, mas por que desencarnou dessa forma? Por que foi dessa maneira? É natural, é do humano. E a gente não vai deixar de sentir as coisas de maneira nenhuma. A doutrina espírita nos convida para sentir e elaborar o sentir. Não é para ninguém virar robô. Mas, com a consciência mais desperta, é muito importante que não nos demoremos nesse lugar de dúvida, porque a dúvida é a ausência de fé. Então, passemos por alguns umbrais da vida, vai fazer parte. Mas é muito importante, com a consciência que já temos, não nos demorarmos nesse lugar, entender que eu preciso me movimentar para ir saindo daqui. Está difícil, mas vamos mobilizar a vontade, pequenos esforços. Nesses pequenos esforços, com boa vontade, às vezes é ter boa vontade para ir a um médico. Às vezes é superar o preconceito com um psiquiatra. É se movimentar para ir saindo daquele lugar. Todo caminho ético e benéfico é válido. Mas a gente coloca muitas vezes dificuldades e diz que difícil é a vida, que pesada é a vida. Tem os pesos e tem as dificuldades. Mas uma coisa que a gente vai perceber. O que mais vai fazer a vida ficar pesada para a gente, quanto mais resistente eu for, mais teimoso, mas querer mudar o que eu não posso mudar, mas eu vou me cansar, eu vou me desgastar. Eu posso reclamar por ter me jogado no oceano, tumultuado ali, me jogo no mar e fico levando caldo, eu vendo que está um rebuliço, mas eu me esforcei tanto, eu nadei tanto, não saí do lugar, eu estou cansada e não vi resultado, porque eu estou nadando contra a corrente. Qual o fluxo da vida? Para onde o caminho, a verdade e a vida quer nos guiar? Qual é esse lugar? Para onde essa vibração nos conclama? Então, eu vou simplesmente aceitar tudo, a doutrina espírita, como filosofia, nos convida ao questionamento. Mas um questionamento também precisa de boa vontade para se chegar a uma resposta. Que muitas vezes não é a resposta que eu quero, mas é a resposta que é. Mas refletindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um trecho em que diz:
Amai a Deus, mas sabei porque o amai. Então não é a fé cega, e sim a fé raciocinada. Entender porque eu amo Deus, enxergar a misericórdia divina em situações que são muito delicadas muitas vezes, em que a gente está muito machucado, em que a gente está muito sofrido, e conseguir enxergar o amor de Deus é para a gente ainda um desafio, mas se de pequeno em pequeno esforço, mobilizando a vontade, será que não é possível? Será que não fica mais leve a cada passinho de aceitação do que eu não posso mudar? E aí a gente evoca a oração da serenidade. Não é? Muito difundida no AA, inclusive, que é apolítico e arreligioso, mas eles usam essa oração. Senhor, dai-me forças para mudar o que eu posso mudar. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então, do que está difícil para mim hoje, o que é que depende de mim que a mudança aconteça? E o que é que depende de mim? Confiar em Deus, aceitar o tempo. E aí nisso Paulo nos socorre muito, porque há uma fala dele muito conhecida que há muitos anos me ajuda sobremaneira. Em tudo, dai graças. É muito profundo quando a gente pensa no momento mais sofrido da nossa vida, a gente olha para ele e sem saber direito por que a gente está dizendo aquilo muitas vezes, Senhor, em tudo dai graças. Olha para aquelas situações, em tudo dai graças. Eu não sei por que está acontecendo isso. Da minha parte, eu queria que fosse desta outra maneira. Mas já que está assim, em tudo dai graças. Quando a gente foi experimentando isso, parar de brigar com o que não pode brigar, perder tempo brigando com Deus, que só nos acolhe, que nos exemplifica, que nos ama. Seguir o fluxo da vida, mudando o que eu posso mudar, numa entrega, nos absorvendo dessa grande fonte, que é de fato a fonte viva. E multiplicar. Chico Xavier muitas vezes precisou guardar a dor pessoal no bolso para levar o bem para as pessoas, o consolo, para levar comida quando na casa dele faltava. E se a gente pensar, quem viveu melhor, Chico Xavier ou a gente? Quem de fato é o pobre e quem é o afortunado? De fato, de fato. Né? Sem qualquer campanha contra as questões materiais que a gente precisa. Mas para a gente compreender, a gente tem pena, não é? Mas ele tinha força moral para passar por aquilo, para receber dinheiro, para receber alimento e não abastecer sua casa que estava faltando. A gente está na casa Fraternidade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive ontem foi aniversário dele. Outro grande farol de dar de graça, o que de graça recebeste. E ele até mais do que o de graça, porque ele deu o ofício dele, ele deu a profissão dele, que não foi de graça. Né? Fazendo bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Acho que ainda ontem, no exemplo, o Silmara trouxe, não foi? Aquele que é bem conhecido, eu não sabia o nome do personagem real, não é? Da campanha do quilo, que é bem conhecida no meio espírita, que foi fazer a campanha do quilo, e aí foi humilhado, recebeu com cuspe, que eu acho que foi na mão. E aí ele pegou o lenço, limpou o cuspe, ou na mão ou no rosto. Foi no rosto mesmo, né? Achava que era na mão. No rosto, limpou o rosto e fraternalmente disse: minha irmã, esse foi para mim e para os necessitados. A senhora tem alguma coisa? E aí a gente lembra daquele entendimento de que o amor constrange, não é? Naturalmente, o coração dela se sentiu impelido de buscar algo para contribuir. E aí me lembra de novo o nosso grande outro vulto da humanidade, Mahatma Gandhi, quando numa das milésimas vezes, ele foi preso 5 vezes, né? Apanhou inúmeras outras, e numa dessas que estava apanhando, ele que não era cristão, não é? Na Índia, Cristo quase não é conhecido, mas ele ali na cultura de paz, apanhava e não reagia,
já ali ao chão, e o soldado inglês provocando, e você não se defende, porque você não reage, e foi ainda debochar, né? Porque além de bater fisicamente, ainda foi escarnecer, né? Para diminuir, não é a violência psicológica. E aí ele viu que tinha um crucifixo no uniforme, ele disse, sabe com quem eu aprendi a não revidar? Com esse aí, que está no seu bolso. Também comoveu, né? Transformou. E aí, meu esposo, por exemplo, ele é um grande pesquisador na área de violência, mais especificamente violência escolar, no espaço escolar. E aí, nesse momento, a gente pode pensar, a gente vai somar violência. A violência, Emmanuel diz, numa mensagem, violência com violência somam loucura. Então, imagina ele Gandhi revidando, cheio de direitos. Eu não estou certo? E aí, como a maturidade vai nos convidar a não fazer questão de estar certo. Não se trata de certo ou errado, simplesmente, muitas coisas. É para muito além. Quando a gente se prende a certo, errado, a gente está muito preso, está muito limitado. Alguém podia dizer que estava errado ele revidar de alguma maneira? Não se trata disso. Mas ele foi para além. Não é conectado com a fonte viva. E aí tem uma fala amorosa que, em vez de se preocupar se eu estou sendo injustiçado ou não perde a oportunidade de evangelizar. Em vez de revidar na violência, aproveita daquele desafio com um esforço que lhe é possível, porque a gente precisa entender, ali é Gandhi também, não é? Em boa vontade, e daquele momento caótico, que péssimas coisas poderiam ter se desdobrado, ao preço de alguns machucados físicos e de muita humildade, porque a gente se fere muito mais no orgulho do que no físico, aproveita aquela oportunidade para falar de Jesus, que ele nem era efetivamente cristão. O que mobiliza e chama aquele soldado para ver se, será que eu me digo cristão e não estou sendo? Será que está só nas palavras? Como que está o meu comportamento? Né? Então, aí ele levanta, ergue Gandhi e ele não é preso naquele momento. Porque quando a gente vai fazer o bem, a gente é muito atacado. Quantos ataques Gandhi sofreu? Quantos ataques o Cristo sofreu? Ele foi traído pelo seu próprio apóstolo. Isso travou a missão dele. Ele deixou de fazer o que precisava ser feito para que uma mensagem muito maior pudesse ser falada hoje ainda e para sempre. O preço que pagou. Ele saiu frustrado ou ele saiu satisfeito com a missão que ele cumpriu? Ali crucificado. E por que é que com tão menos a gente se frustra? Por que é que a gente dedica um amor enorme a um filho e um dia que ele está de mau humor, a gente não sabe por quê? Sou chata, eu vou morar com minha avó, você se magoa. E passa 3 dias, meu Deus, eu não presto, eu não sei o quê. E se abala e a gente se perturba. Não existem coisas tão maiores. Por que é que eu, em vez de ficar olhando muito para o meu ego, eu não chego para aquela criança para tentar entender que reação é aquela, o porquê daquilo? Não é? Porque é sintoma. A gente tem um momento de mau humor que a gente ainda está aprendendo a expressar. Como é que uma criança já vai saber? Então, com quem temos sido diante da vida, diante de Deus, diante desse propósito tão grande? Quando a gente pensa em dar de graça, o que de graça recebeste, o primeiro exemplo mais comum para nós espíritas é a mediunidade. Não é? E aí, eu penso que é Emmanuel que faz uma reflexão que fala, a caridade, assim, não tem barganha. Você vai fazer mediunidade com barganha? Imagine, se você sabe que a sua mediunidade ela funciona através de sonhos, e aí tem aquele sonho que você entendeu que é um recado para alguém, faz, mas não me pagou, eu não vou dar a mensagem. Como é que funciona uma coisa como essa, não é? Mas funciona. Eu tenho um colega que se perdeu seriamente nesse caminho. Muito feliz, muito satisfeito, contando. Hoje eu ganho muito mais do que quando eu era consultor de empresas. E olha que eu ganhava bem.
Mas, Érica, minha agenda é cheia para tratamento mediúnico, cobrado. E muito satisfeito. E aí eu lembrei de uma palestra do Haroldo, que ele fala, é interessante que quem cai, quem está em queda, quem cai, cai rindo. Quem cai, cai rindo. Só quando o tombo acontece é que a consciência desperta, porque em queda você está dormindo. Como ele estava dormindo para as verdades espirituais. E aí, uma vez ele disse, Érica, depois me lembra de eu te contar uma coisa tão linda que os espíritos me disseram para justificar eu cobrar. Foi. Aí eu disse, é mesmo? Eu nunca cobrei a resposta, porque eu realmente... Aí outra vez, olha, um dia eu ainda te conto, foi tão lindo. Na terceira vez, ele disse, eu te conto, vou te contar. Eu disse, é mesmo? E ele disse, olha, eles trouxeram um exemplo. A água é uma fonte natural, gratuita, mas você paga a conta na Compesa. Eu disse, meu Deus, mas a água que vem da Compesa não é de graça, tem todo um tratamento que é feito lá no sistema. Que exemplo lamentável. E ele ali dizendo que acreditava, não é? A Compesa tem funcionários, eles usam tratamentos, eles têm toda uma infraestrutura, não é? Não é uma água que a gente está pegando. A gente pode pegar água do mar, por exemplo, não é? De rios e tudo mais. Olha que exemplo, quando a gente quer justificar qualquer coisa, não é? Mas os olhos brilhavam, porque quem cai, cai rindo. Eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou muito bem. E aí alguns espíritos que trabalhavam com ele, na primeira vez em que eu falei com ele, se apresentaram a mim e disseram, a gente está perdendo ele, o trabalho dele, o tratamento ainda é bom, a gente ainda consegue, mas daqui a um tempo não conseguiremos mais acessar a vibração dele. Vai cair, lamentavelmente, né? Outros espíritos farão companhia a ele. Nessa mesma época, eu recebi comunicação mediúnica sobre a mãe dele, que estava muito doente, que ele começou a trabalhar em casa para cuidar da mãe, uma coisa boa. Só que aí ele começou, né, a remuneração e tudo mais, e aí eu não fazia ideia do estado da mãe, e eles começaram a me mostrar, e por 2 vezes eu pude comunicá-lo. E eu fiquei esperando ele dizer, quanto custa? Ele nunca perguntou. Era só para saber o entendimento dele até onde ia. Obviamente, Deus me livre, não é? Mas recebi, eu disse, poxa, que bom, Érica, porque ontem eu fiz uma prece para eles e eu questionei exatamente isso que você está me respondendo. Mas perceba, os espíritos que trabalhavam com ele precisaram vir até mim para dizer o que ele estava perguntando, porque ele já estava difícil de acessar. E aí, isso é um exemplo muito importante para a gente, porque muitas vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente. Eu rezei e eu não escutei a resposta. Como que eu rezei? Como que eu me conectei? Eu estava revoltada, indignada, eu estava rezando ou eu estava brigando? Porque muitas vezes a gente acha que está em prece. E cientificamente é comprovado que a prece altera, ilumina campos, áreas do nosso cérebro. Então, se não aconteceu, eu não estava em prece. Eu me dirigi a Jesus, mas o meu sentimento não estava em prece, estava na revolta. A gratidão, por exemplo. Eu lembro que eu pequena, eu agradecia muitas coisas, eu era sempre muito grata. Bonitinho, né? Só que com pouco tempo eu percebi que eu sempre perdi aquilo pelo que agradeci. Sempre acontecia. E os anos foram se passando e eu sentia a mesma coisa. Eu tinha até vergonha de dizer, eu não dizia. Uma vez, quando eu estava com uns 12 anos, eu tive coragem de desabafar isso com minha mãe, porque eu mesma tive vergonha de perceber o que eu estava percebendo. E eu pensava assim, mas eu vou continuar agradecendo, porque eu sei que é o certo, e eu vou continuar agradecendo, mesmo eu perdendo as coisas. E aí eu desabafei isso com ela. Muitos anos mais tarde, mas muito mesmo, só uns 10 anos atrás, fazendo um curso sobre gratidão, mais aprofundado, a coisa toda, eu percebi que eu agradecia, mas o meu sentimento não era de gratidão, era de medo de perder. Era como se eu agradecesse para poder segurar o que eu não achava que merecia. Não é Deus que tira as coisas da gente, não necessariamente as coisas boas, mas a nossa crença de merecimento, muitas vezes, é que nos bloqueia. E temos livre-arbítrio que é respeitado.
Então, como que eu faço a prece? Às vezes eu verbalizo algo, mas sinto uma outra coisa. Então eu percebi assim, nossa, eu não rezava com gratidão. Eu estava querendo demonstrar, eu estava barganhando, porque eu estava demonstrando, Deus, veja como eu gostei, por favor, conserve. Era uma barganha, era uma barganha. Quando a gente começa a aprender a ser grato de verdade, agradecer, curtir aquilo, sentir o momento presente, que é o maior antídoto para a ansiedade, por exemplo. Está aqui, está no agora, porque a gente sofre pelo que nos falta, em vez de viver o que a gente tem. Não é? Tem um livro que não é espírita, ele é budista, um livro espiritualista, que foi um dos grandes divisores de água na minha vida, chamado Praticando o Poder do Agora. E ele nos faz refletir como, de fato, o maior poder que a gente tem e o que a gente menos usa é o estado de presença. Se a gente ficar aqui agora, a gente não vai ter tanto sofrimento. E esse pensamento do livro me lembra muito uma obra de Joana de Ângeles chamada O Homem Integral. Porque no excesso de preocupação, a gente se espalha, a gente se perde. Ai, amanhã não vou conseguir pagar uma conta grande da empresa, por exemplo. Aí o amanhã nem chegou, já estou sofrendo. O Cristo nos diz isso. Observe as aves do céu. Elas nem semeiam, nem colhem. Alguns até semeiam, né? E não lhes falta nada, vestem as roupas mais lindas, eles têm a natureza para morar, tudo maravilhoso. E isso é um convite para a gente viver no agora. Então, eu tenho medo que amanhã tal coisa aconteça, mas amanhã não chegou agora, no momento presente. Isso já aconteceu? Não. Então, por que a gente está sofrendo agora? Vive o que tem. Tem mãe de menino de 4 anos já chorando para quando crescer e for embora. E já reclamando, quando tiver 18, não vai mais querer morar comigo? E já começa. Mas assim, falta quanto tempo para os 18 chegar? Não, mas o tempo passa, a gente não percebe. Mas agora, seu filho se imagina sem você? Não, de jeito nenhum. Vive agora. Porque senão a gente vai chegar lá na frente com saudade de lá de trás e onde de trás que a gente não viveu. Porque emocionalmente não estávamos lá. A gente estava naquilo que a gente achou que ainda ia acontecer e muitas vezes nem acontece. Então, compreende que praticar o poder do agora, o poder da presença, é o maior presente, é o maior antídoto para a ansiedade. Inclusive, o livro ele é tão interessante que ele tem um símbolo de meio infinito. Ele faz, quando você encontrar esse símbolo, é hora de parar a leitura. Porque mais importante do que devorar o livro é sentir a mensagem. Hoje a mensagem que foi lida, se a gente absorver essa mensagem, a gente já podia ir embora. A gente fica aqui refletindo mais um pouquinho, que é para de outras formas as coisas irem entrando, a gente ir absorvendo. Mas se todo dia, só um pouquinho, a gente meditar numa mensagem do Cristo, como aquilo nos nutre, diariamente, um pouquinho, e o maravilhoso, a gente pode partilhar. A gente pode ajudar a consolar, a inspirar. Tudo isso é de graça e o Cristo nos deu gratuitamente. A gente recebeu de graça e a gente pode partilhar de graça. Muito mais. Há um ditado muito antigo que diz: não existe ninguém tão rico, não existe ninguém tão pobre que não tenha nada a dar e ninguém tão rico que não tenha nada a receber. Percebe da quantidade de abundância que a gente conversou brevemente hoje? Quanto de abundância a gente pode dar? A gente estimular a esperança. Estamos às portas do mês de setembro, não é? Que a gente tem o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, a valorização da vida. Uma palavra, um olhar, muitas vezes apenas, pode evitar que alguém desista de viver. De graça, mas carece boa vontade. Carece boa vontade. Sabemos que aqui em Caruaru, por exemplo, temos o CVV, não é? Voluntários muito dedicados, Centro de Valorização da Vida, ou Como Vai Você? O Como Vai Você perceberam, através de estudos, que quando a gente pergunta, e aí, como você está? E aí, está tudo bem? As pessoas têm a tendência a dizer, está tudo bem, automaticamente. Mas a fala, como vai você? Inspira as pessoas a responderem.
a esvaziarem um pouco desse copo que está tão cheio. Então, a doutrina espírita ela nos convida a esse mergulho mais profundo, de a gente amar a Deus, mas saber por que a gente ama a Deus. Para a gente superar essa etapa de brigar com Deus ainda. Para a gente superar essa etapa de vou para o centro espírita hoje ou não vou. Uma vez os espíritos me disseram isso, porque eu tive um tempo, teve a pandemia, né? A gente acabou se afastando, era necessário. E aí você vai voltando, você está desadaptado. E os espíritos em algum momento assim, olha, para a gente poder avançar mais no nosso caminho, você precisa superar essa parte, porque a gente vai continuar te ajudando, mas se todo domingo, que é o horário lá, a gente precisar estar aqui te ajudando, te relembrando a importância de ir, te reestimular, você ficar perguntando, eu vou hoje, eu não vou, hoje eu vou descansar, eu vou, a gente não consegue avançar muito, a gente vai ficar no mesmo lugar, a escolha é sua, sempre que você questionar, a gente vai estar aqui de boa vontade para responder. Mas o que você acha da gente avançar, superar um pouquinho essa parte? Pronto, ficou leve, não é mais um questionamento, é natural, é fluido, não é? A menos que, de fato, haja verdadeiramente um impedimento. Mas até os obsessores tentando evitar que a gente vá, minimiza, porque a convicção vem, se restabelece. Não é? Mas veja a leveza dos espíritos. Nada é obrigado. Olha, o que você acha aí? Se quiser, a gente continua aqui no raso. Mas a gente pode avançar, né? Então, eu queria só reforçar um pouquinho sobre o perdão na questão de libertação. Porque a gente também pensar que o dar de graça, eu já recebi de graça, então eu vou dar de graça. Mas quando eu não espero nada em troca, eu já estou recebendo tanta dádiva. A dádiva da calma, a dádiva de não sentir frustração, tantas dádivas, não é? De não me prender, de não me aprisionar a questões materiais. E aí eu estou olhando ali o tempinho, porque aqui a gente termina um pouquinho mais cedo. Teve uma frase que eu destaquei aqui, e eu vi que eu imprimi 2 vezes, aí as mensagens se misturaram. Cadê? Aqui. Eu refleti assim lendo, né? Na lei divina, nada é nosso de verdade. Então, quando a gente pensar em dar, vamos refletir também o que de fato é nosso. Né? Na lei divina, nada é nosso de verdade. Somos apenas administradores do que recebemos. A graça que não se compartilha se perde. Muitas vezes o nosso egoísmo faz com que a gente não ajude alguém, porque a gente deixa para lá. Se é da pessoa, ela vai receber. Se veio por você, para você levar até ela, é graça divina. Para ajudar você a somar uns bônus horas. Porque teve um tempo que eu tive a oportunidade muito fácil de ajudar uma pessoa, sabe? Assim, a pessoa tem papel e precisa de caneta. E vivia chegando um caminhão de caneta na minha mão, mas era zero esforço, de verdade. E era só repassar a caneta. Toma caneta, toma caneta. E essa pessoa lá no futuro, e os espíritos ficavam sempre me dizendo, olha, a caneta já era dele. A gente só está te dando a oportunidade de você entregar. Mas é dele. Você entende que não é sua, é dele. A gente só está permitindo que vá por vocês. Acho tão estranho vocês precisarem me dizer isso, porque eu não sou de me vangloriar, de nada. E sempre estranhei. Isso durou alguns anos. E essa pessoa foi extremamente ingrata, me traiu de diversas maneiras. E eu fiquei muito triste, naturalmente. Me desculpem. E eu fiquei tão magoada, disse, poxa, aí eles disseram, mas a gente não disse para você não esperar nada em troca? Mas eu não esperei nada em troca. Se você esperou que ele não fosse ingrato. Nossa, que lição. Que oportunidade, que aprendizado. Acho que é o espírito que trabalha aqui, que disse 8h20, é hora de acabar. Foi embora. Tá bom, disse que eu não vou insistir, não. Mas que a gente fique com essa reflexão, né? Porque eu lembrei da história e eu disse, poxa, de fato, o que é nosso? A gente transfere para o outro, né? O próprio Cristo, quando ele trouxe de Deus. Então, quando a gente for pensar, e a gente pensar assim, em ser egoísta, em meio apegado, e pensar em não levar,
reflitamos na lei divina, de fato, que de fato é nosso. Eu desejo muita paz a vocês, minha gratidão pela caridade da escuta. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.